Naquela manhã, alertas de emergência foram disparados por toda a região, e as autoridades pediram que todos evacuassem a área. No entanto, como a intensidade do furacão ainda não estava clara, muitas pessoas hesitaram em deixar suas casas. Laura foi uma dessas pessoas, sentindo-se segura em sua residência, onde havia passado tantos anos. A gente sempre acha que nada vai acontecer com a gente, que tudo é um exagero, contou mais tarde. Naquele momento, a ideia de que o mar, normalmente tão calmo, pudesse se tornar uma ameaça mortal parecia impensável. Por volta do meio-dia, o vento começou a soprar com mais força, e o céu se cobriu de nuvens escuras. Laura começou a sentir um pressentimento ruim, algo que ela não conseguia explicar. Ao olhar pela janela, viu as ondas do mar ficando cada vez mais fortes e se aproximando da orla. O que era um simples aumento nas ondas, logo se transformou em um verdadeiro espetáculo de terror. Ela sabia que precisava sair, mas era tarde demais, a água já estava invadindo as ruas, impossibilitando a passagem de veículos. Ao perceber que as ruas ao redor estavam alagadas, Laura decidiu se refugiar no andar de cima de sua casa. Ela reuniu o que pôde, pegando mantimentos, água, uma lanterna e algumas roupas. Seu coração batia rápido, e a adrenalina tomava conta enquanto ouvia o som das ondas ficando cada vez mais altas. Parecia que o mar estava dentro de casa, relatou. As ondas quebravam com força, estourando portas e janelas com o impacto brutal da água. Em pouco tempo, sua sala e cozinha estavam completamente submersas. Aos poucos, o nível da água subiu até o segundo andar. Laura assistiu, horrorizada, enquanto o mar engolia tudo o que ela possuía. A água era gelada e a correnteza, intensa. Com a água subindo cada vez mais, ela percebeu que precisava encontrar uma maneira de se manter segura e seca. Usou móveis e até colchões para criar uma barreira improvisada, tentando conter a invasão da água. No entanto, o pior ainda estava por vir. Enquanto lutava para se manter em segurança, ouviu um estrondo ensurdecedor. Quando olhou pela janela, viu uma onda gigantesca se aproximando, maior do que qualquer outra que já havia visto. Era como uma parede de água, avançando em sua direção com uma força avassaladora. Laura não tinha mais para onde fugir. No momento em que a onda colidiu com a casa, as paredes tremeram, e ela sentiu que tudo ao seu redor estava desmoronando. Por um instante, a água a arrastou, submergindo-a completamente. Laura descreveu a sensação como estar presa em uma máquina de lavar, girando e sendo lançada de um lado para o outro. Em meio ao caos, ela conseguiu se segurar em uma viga do teto, lutando com todas as suas forças para não ser levada pela correnteza. Seus pulmões queimavam, e o frio da água intensificava seu desespero, mas ela sabia que precisava resistir. Horas se passaram, e Laura permaneceu agarrada à viga, rezando para que a água finalmente começasse a baixar. Aos poucos, o nível da água diminuiu, e ela pôde se soltar e respirar aliviada, embora estivesse exausta e em choque. Quando a tempestade passou e o mar começou a recuar, Laura pôde ver o cenário devastador que o furacão havia deixado para trás. Sua casa estava destruída, e a cidade parecia um campo de guerra, com destroços espalhados por toda parte. Laura passou a noite em cima dos escombros, sem saber se mais alguém havia sobrevivido. Ela não conseguia dormir, pois cada som a fazia lembrar da onda gigante do terror que havia experimentado. Quando os primeiros raios de sol surgiram, equipes de resgate finalmente chegaram, e ela foi retirada dos escombros, ainda em estado de choque. Após o incidente, Laura decidiu compartilhar sua história para alertar outras pessoas sobre a importância de respeitar os alertas de evacuação e não subestimar a força da natureza. Ela descreveu o furacão como um monstro invisível o que trouxe a morte e a destruição para sua cidade, mas também como uma experiência que mudou sua vida para sempre. Laura viveu com traumas do acontecimento por anos, mas sua resiliência e vontade de sobreviver a tornaram um exemplo de força para sua comunidade. A onda gigante que quase a levou, ao invés de destruir sua essência, fez com que ela encontrasse uma nova força dentro de si mesma e a valorizasse cada segundo de vida com uma intensidade que ela jamais havia sentido antes.
Pedro e sua família nunca imaginaram que viveriam uma noite de terror durante o furacão de categoria 5. Moradores de uma cidade litorânea acostumada a tempestades, sabiam que um furacão estava se aproximando, mas nunca haviam passado por algo tão devastador. O alerta de emergência chegou algumas horas antes de o furacão atingir a cidade. Com estradas lotadas e trânsito intenso, já era tarde demais para tentar evacuar. Desesperados, Pedro, sua esposa Ana e seus 2 filhos pequenos correram para dentro de casa, tentando se preparar o melhor que podiam. Eles reuniram água, alimentos, cobertores e uma lanterna, buscando um lugar seguro na casa para enfrentar o que estava por vir. O cômodo escolhido foi o banheiro, o menor e mais isolado da casa. Eles usaram colchões para cobrir a porta e as janelas, criando uma espécie de abrigo improvisado que, aos olhos da família, parecia um último refúgio contra a força da natureza. As horas seguintes foram repletas de medo e incerteza. Os ventos começaram a soprar com força, e o barulho do furacão era ensurdecedor. Pedro descreveu o som como um grito contínuo, algo que parecia vir de todos os lados e preencher cada centímetro do espaço ao redor. A casa inteira tremia, e as paredes pareciam prestes a ceder. Enquanto o vento uivava e os vidros das janelas quebravam em outras partes da casa, Pedro segurava seus filhos, tentando mantê-los calmos. Ana começou a cantar uma canção de ninar para distrair as crianças e reduzir a tensão, mas até ela estava apavorada. A energia elétrica caiu logo no início da tempestade, e eles ficaram no escuro, apenas com a lanterna para iluminar o banheiro. O som da madeira estalando e das telhas sendo arrancadas era ensurdecedor, e, por um momento, Pedro pensou que o telhado inteiro fosse desabar sobre eles. Mesmo com as portas fechadas e o colchão bloqueando a entrada, era possível sentir o vento frio infiltrando-se por pequenas brechas, aumentando a sensação de vulnerabilidade e medo. O relógio parecia congelado, e cada minuto passava de forma lenta e agonizante. À medida que as horas avançavam, o nível de água começou a subir na casa. Pedro, em pânico, percebeu que a água estava invadindo o térreo, e eles não tinham como ver o quanto ainda subiria. A esperança de que o banheiro fosse seguro começou a desmoronar. No entanto, o cômodo continuava sendo o lugar mais seguro, pois as paredes mais internas pareciam segurar melhor do que o restante da estrutura. Pedro decidiu improvisar ainda mais para manter todos em segurança. Ele usou toalhas e cobertores para vedar as frestas da porta e tentou conter o avanço da água o quanto pôde. Com uma mistura de nervosismo e determinação, ele sabia que precisava fazer tudo para proteger sua família. Eles continuaram em silêncio, rezando para que a tempestade terminasse logo. As crianças estavam assustadas e choravam de medo, mas Pedro e Ana continuavam a cantar e contar histórias, tentando criar uma sensação de normalidade em meio ao caos. Pedro descreveu que, a cada rajada de vento mais forte, sentia um frio percorrer sua espinha, temendo que o abrigo improvisado não suportasse por muito mais tempo. O barulho lá fora era assustador, árvores caíam, objetos batiam contra as paredes, e o som de telhas voando preenchia o ar, tornando tudo ainda mais aterrador. Em um momento de desespero, Pedro chegou a pensar que seria o fim. Com as paredes rangendo e o teto ameaçando ceder, ele segurou as mãos de sua esposa e filhos, dizendo a eles que ficariam juntos, não importasse o que acontecesse. Mas, surpreendentemente, o banheiro resistiu. Enquanto partes da casa desabavam e a tempestade continuava a enfurecer-se do lado de fora, o pequeno abrigo onde estavam se manteve firme, protegido contra as forças do furacão. Depois de horas intermináveis, a tempestade finalmente começou a perder força. Quando o vento diminuiu e o som das rajadas se transformou em um silêncio inquietante, Pedro e sua família perceberam que o pior havia passado. Mesmo com a água subindo ao redor deles, o banheiro resistiu, salvando suas vidas. Com cautela, eles abriram a porta e viram que o restante da casa estava completamente destruído. O telhado havia sido arrancado, as paredes do andar de baixo estavam rachadas, e todos os móveis haviam sido arrastados pela água. A visão da destruição era devastadora, mas Pedro sentiu uma enorme gratidão por estarem vivos. Eles saíram da casa em meio aos destroços e encontraram vizinhos, que também haviam sobrevivido ao furacão e estavam em choque ao verem suas casas e pertences completamente destruídos. A comunidade estava em ruínas, mas a união dos sobreviventes trouxe um conforto inesperado em meio ao desespero.
Depois da tragédia, Pedro refletiu sobre a experiência e como o pequeno banheiro se tornou seu abrigo improvável, protegendo sua família de um desastre tão destrutivo. Ele compartilhou sua história com a comunidade para mostrar a importância de manter a calma e de procurar os lugares mais seguros dentro de casa em situações de emergência. Mesmo diante da destruição e do medo, Pedro e sua família encontraram forças para recomeçar, reconstruindo sua vida e mantendo a lembrança daquela noite em que um abrigo improvisado salvou suas vidas. José e sua esposa estavam em casa, acompanhando a previsão do tempo enquanto as autoridades alertavam sobre a aproximação de um furacão que parecia ser mais perigoso do que qualquer outro que haviam enfrentado. Como moradores de uma região costeira, tinham certa experiência em lidar com tempestades, mas aquela parecia diferente. A intensidade e a velocidade do vento, somadas à quantidade de chuva prevista, eram alarmantes. Ainda assim, como muitos vizinhos, José hesitou em sair de casa, acreditando que poderia enfrentar o furacão no lugar que conhecia e onde se sentia seguro. O furacão começou a ganhar força no meio da noite. O vento assobiava tão alto que parecia penetrar pela estrutura da casa, vibrando as janelas e portas como se estivesse tentando entrar. Eles ouviram o estrondo de objetos sendo lançados pelo vento e o som de árvores se quebrando. Mas o mais assustador foi perceber que a água estava começando a invadir o térreo da casa. De início, pensaram que seria apenas um leve alagamento, algo que poderiam suportar. Contudo, o nível da água continuava subindo de forma alarmante. Quando a água alcançou o nível do joelho, José percebeu que ficar no andar térreo já não era seguro. Ele e sua esposa correram para o andar superior, levando com eles algumas lanternas, cobertores e uma mochila com documentos importantes. No andar de cima, observavam pela janela a rua completamente submersa. Carros estavam quase que totalmente encobertos, e os destroços de outras casas começavam a boiar ao redor. A sensação de impotência era sufocante. José tentou manter a calma para não assustar ainda mais sua esposa, mas o terror era palpável. Eles sabiam que o nível da água poderia continuar subindo e que o segundo andar não seria uma barreira segura por muito mais tempo. Com o passar das horas, a água invadiu o andar superior, forçando-os a subir em cima de móveis para tentar escapar do avanço implacável. Quando a água alcançou o topo das escadas, José tomou uma decisão arriscada, mas necessária, de levar sua esposa para o teto da casa. A tarefa foi difícil e perigosa, já que eles precisavam abrir uma pequena janela que dava acesso ao sótão e, em seguida, forçar a saída até o telhado. A essa altura, os ventos ainda eram ferozes, e o barulho do furacão envolvia a casa de todos os lados. Mesmo no telhado, não estavam a salvo. O vento uivava ao redor deles e a chuva caía de forma implacável, tornando o telhado escorregadio e perigoso. Lá de cima, José pôde ver a devastação total que o furacão havia causado. Casas ao redor estavam destruídas ou submersas, e ele percebeu que eles não eram os únicos a buscar refúgio nos telhados. De longe, viu alguns vizinhos também tentando se proteger da água e do vento, agarrando-se às estruturas das casas com toda a força. A cena era apocalíptica, um mar de destroços e escombros, onde o bairro outrora calmo agora parecia uma zona de guerra. No telhado, José e sua esposa se abraçaram, tentando manter o calor e se proteger da chuva que não cessava. Passaram horas ali, lutando contra o medo e a exaustão. Com a escuridão da noite e o frio que os envolvia, tudo parecia um pesadelo sem fim. José descreveu aqueles momentos como eternos, onde cada segundo era uma luta pela sobrevivência e a esperança parecia uma chama fraca prestes a se apagar. Conforme o tempo passava, o furacão começou a perder força. O vento acalmou e a chuva diminuiu, mas o nível da água continuava assustadoramente alto. No entanto, já podiam ver algumas embarcações de resgate passando pela área, em busca de sobreviventes. Ainda agarrados ao telhado, acenaram desesperadamente até serem vistos por uma equipe de resgate. O alívio foi indescritível, mas José nunca esqueceria os olhares desesperados que viu nos outros telhados, pessoas esperando pela mesma salvação, muitas ainda sem saber se seriam resgatadas. Quando finalmente foram retirados do telhado e levados para um local seguro, José sentiu uma mistura de alívio e choque.
Ao olhar para trás, viu sua casa praticamente destruída, um símbolo da força devastadora do furacão e da fragilidade humana diante da natureza. Embora tivessem perdido tudo, ele e sua esposa estavam vivos. Essa experiência, que ele descreveu como uma jornada para o teto, foi marcada pelo medo, pela coragem e pela resiliência diante de uma situação extrema. Depois do furacão, José tornou-se um defensor da importância de evacuar em situações de emergência. Ele compartilha sua história para lembrar a todos que é essencial seguir os alertas e se preparar para o pior, mesmo que isso signifique deixar para trás tudo o que se tem. A jornada para o teto, para ele, não foi apenas uma escalada física para escapar da inundação, mas também uma lição sobre o valor da vida e a capacidade humana de resistir em meio ao caos. Na pequena cidade costeira onde o hospital estava localizado, ninguém imaginava que o furacão de categoria 5 pudesse chegar com tanta força. Era comum a passagem de tempestades e ventos fortes, mas o nível de destruição previsto para esse evento superava qualquer expectativa. A equipe do hospital estava ciente do alerta de evacuação, mas muitos dos pacientes eram extremamente vulneráveis. Entre eles, havia pessoas em cuidados intensivos, crianças recém-nascidas, idosos e pacientes que dependiam de respiradores e outros equipamentos vitais que só funcionavam com eletricidade. Enquanto os primeiros ventos começavam a soprar, a administração do hospital discutia a possibilidade de uma evacuação. O diretor sabia que mover tantos pacientes, especialmente os mais críticos, não seria apenas uma questão logística, mas uma verdadeira corrida contra o tempo. Em questão de horas, o furacão se aproximava cada vez mais, trazendo consigo não apenas ventos de velocidade incontrolável, mas também uma ameaça crescente de inundações. A evacuação já não era apenas uma opção e era uma necessidade urgente para salvar vidas. A equipe médica se dividiu em grupos de ação, alguns responsáveis por preparar os pacientes para o transporte, outros por embalar e proteger os medicamentos e equipamentos essenciais. Enfermeiros e médicos trabalhavam sob intensa pressão, tentando manter a calma e garantir que tudo fosse organizado de maneira eficiente. Porém, com o passar do tempo, a situação se tornava mais caótica. A energia elétrica falhou, e o hospital ficou às escuras, exceto por algumas luzes de emergência que piscavam instáveis, criando um cenário assustador em meio ao som das rajadas de vento que batiam nas janelas. A prioridade era evacuar os pacientes mais críticos primeiro. Cada um deles era cuidadosamente colocado em maçãs móveis, com tubos de oxigênio e monitores portáteis improvisados. Mas o maior desafio estava nos pacientes da UTI, que necessitavam de atenção constante e estavam conectados a máquinas essenciais para a sobrevivência. Um grupo de médicos acompanhava cada maca, carregando cilindros de oxigênio e bolsas de soro enquanto se dirigiam aos veículos de resgate que esperavam na entrada. No entanto, o clima estava piorando a cada minuto, e o nível da água nas ruas ao redor do hospital começava a subir rapidamente, dificultando a saída dos veículos. A equipe de resgate que deveria transportar os pacientes estava enfrentando problemas para acessar algumas áreas do hospital devido à inundação crescente. O som da água batendo nas portas do térreo aumentava a tensão, e os médicos sabiam que o tempo estava se esgotando. Alguns dos profissionais começaram a sentir o peso da situação, lutando para conter a sensação de desespero e insegurança. Enquanto parte da equipe ainda tentava evacuar os últimos pacientes críticos, o nível de água subia tanto que invadiu o térreo. Isso forçou todos a se moverem para os andares superiores, levando com eles qualquer equipamento que ainda pudesse ser carregado. Sem eletricidade e com a água subindo a um ritmo alarmante, o hospital se tornava um lugar cada vez mais hostil e perigoso. Os médicos improvisaram novos espaços de atendimento nos corredores dos andares mais altos, transformando cada canto em uma espécie de posto de emergência. Em meio ao caos, uma enfermeira notou que uma das alas com crianças internadas ainda não havia sido evacuada. Correndo contra o tempo, ela e um médico conseguiram improvisar um transporte para as crianças mais frágeis, colocando-as em incubadoras portáteis que haviam conseguido salvar antes que a água tomasse o térreo por completo. Entre os gritos do vento e o som da água invadindo as dependências do hospital, cada criança foi cuidadosamente carregada até um ponto seguro.
Quando o último paciente foi transferido para o andar superior, a equipe se viu ilhada, sem comunicação com o exterior e com a água quase alcançando o segundo pavimento. O hospital, que deveria ser um lugar de cura e proteção, agora parecia um refúgio temporário à beira de um colapso. Apesar de todo o medo, os médicos, enfermeiros e funcionários mantiveram foco na sobrevivência dos pacientes, usando suas próprias lanternas e celulares para iluminar o que restava dos corredores escuros. Depois de longas e tensas horas, o furacão finalmente passou, deixando um rastro de destruição e uma cidade quase irreconhecível. Quando a água começou a baixar e as equipes de resgate conseguiram entrar, encontraram médicos e enfermeiros exaustos, mas aliviados por terem conseguido salvar todos os pacientes. O hospital, no entanto, estava praticamente destruído e a infraestrutura comprometida, equipamentos arruinados, medicamentos perdidos. O que restou foi a memória de uma noite de coragem e sacrifício. Para muitos dos profissionais, aquela foi uma experiência que jamais esqueceriam. Eles enfrentaram o pior, improvisando e se unindo para salvar vidas em meio a uma catástrofe. O hospital evacuado se tornou um símbolo de resiliência para a cidade e para todos os envolvidos, lembrando a todos que, mesmo nas situações mais difíceis, a solidariedade e a determinação podem prevalecer. O refúgio improvisado fora montado em um centro comunitário de uma pequena cidade litorânea. À medida que o furacão se aproximava, com rajadas de vento e um céu escuro que parecia carregar o peso do mundo, o local tornou-se um ponto de esperança para aqueles que, sem alternativas, buscavam abrigo. Centenas de pessoas, entre famílias, crianças e idosos, haviam sido orientadas a procurar o centro comunitário como um lugar seguro, com a promessa de que as paredes reforçadas resistiriam ao impacto da tempestade. Os voluntários trabalhavam sem descanso, distribuindo cobertores, água e alimentos para os recém-chegados. A atmosfera era uma mistura de tensão e resignação, enquanto todos aguardavam o pior. O céu escurecia cada vez mais, e o som do vento ao longe se aproximava como um presságio sombrio. Pais tentavam manter a calma para acalmar os filhos, enquanto casais e amigos buscavam alguma forma de consolo nos olhares silenciosos que trocavam. Havia medo, mas também uma centelha de esperança e a ideia de que, ao se unirem, todos sobreviveriam. Quando o furacão finalmente atingiu a cidade, o som foi ensurdecedor. As rajadas de vento atingiram o centro comunitário com força brutal, fazendo com que as janelas tremessem. Alguns moradores mais próximos das janelas cobriram as crianças e tentaram afastá-las das áreas mais vulneráveis. As luzes começaram a piscar, e em questão de minutos, um blackout deixou o refúgio na completa escuridão. Lanternas foram acesas, e algumas velas dispersas pelo local iluminavam rostos assustados e olhares fixos no nada, aguardando o próximo impacto. A estrutura, que deveria ser segura, começou a mostrar sinais de fraqueza. Uma parede ao fundo começou a vibrar perigosamente, fazendo com que algumas pessoas gritassem em pânico. Voluntários tentavam acalmar a todos, mas o medo já era impossível de conter. O som de objetos e telhas sendo lançados contra a construção criava uma atmosfera de filme de terror, onde cada som parecia anunciar o próximo desastre. Em meio ao caos, alguns tentavam rezar, outros apenas fechavam os olhos, enquanto a esperança de que o abrigo resistisse começava a se dissipar. Então, um estrondo. Um som aterrador de algo massivo se rompendo ecoou pelo refúgio. Parte do teto desabou em um dos cantos, assustando a todos e fazendo com que gritos de pavor se espalhassem pelo local. Pessoas correram na direção oposta, tropeçando umas nas outras, enquanto tentavam escapar da área atingida. Pedaços de concreto, madeira e vidro se espalharam pelo chão, e a poeira tomou conta do ambiente, dificultando a visão e a respiração de todos ali dentro. O centro comunitário, o refúgio que não deveria ruir, estava cedendo. A equipe de voluntários e socorristas percebeu que a estrutura não aguentaria mais. A questão agora era encontrar uma saída e proteger o maior número possível de pessoas. O problema era que, lá fora, o furacão continuava a devastar tudo ao redor, e sair do prédio parecia tão perigoso quanto permanecer nele. Em uma decisão desesperada, alguns dos socorristas organizaram uma evacuação improvisada. Liderando grupos para o que parecia ser a parte mais segura do prédio, tentavam encontrar uma saída alternativa.
A cada passo, o medo de que uma nova parte do teto caísse tornava a jornada angustiante. Alguns carregavam crianças e idosos nos braços, tentando protegê-los dos destroços que caíam. Por fim, a equipe conseguiu encontrar uma rota de fuga que levava a uma área externa parcialmente coberta, onde o impacto do vento era menor. Porém, a chuva intensa e os ventos cortantes ainda representavam um risco. Um por um, os sobreviventes foram guiados até essa área mais segura, mas não havia garantia de que conseguiriam resistir do lado de fora. Mesmo assim, com a estrutura interna do refúgio ruindo, essa era a única opção. Enquanto a tempestade enfraquecia lentamente, alguns caminhões de resgate finalmente conseguiram acessar o local. Equipes de salvamento ajudaram a transferir os sobreviventes para um novo abrigo. Em meio à destruição, o que restava do centro comunitário estava irreconhecível. Muitos perderam amigos e familiares, e o trauma da experiência permaneceria com eles para sempre. O refúgio, que deveria ser um símbolo de proteção, tornou-se uma lembrança dolorosa de como a natureza pode ser implacável e da fragilidade da vida. Aqueles que sobreviveram, mesmo entre lágrimas e perdas, carregam a força de ter passado por algo inimaginável, e suas histórias, para sempre, refletem a coragem em meio ao terror.